Meus amados, imagine aqui essa cena, um lugar chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Mas olha uma coisa forte aqui nessa noite. Se é casa de misericórdia, por que tem tanta dor nessa casa, né? Porque tem tanta gente sofrendo, tanta gente ali à espera, adoecendo e esperando ali um milagre. E a Bíblia fala que aquele milagre nunca chegava aquele milagre. Quantos aqui nessa noite estão desse jeito? Parece assim que a gente está às vezes na porta da bênção, no lugar da promessa, mas parece que nada muda. Continua a mesma coisa, e você reclama: meu Deus, que situação é essa, Senhor? Eu estou aqui na beira, na porta, e nada acontece. Mas creia nessa noite que Deus vai mudar a tua história. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Deus, Ele te fala nessa noite que Ele vai mudar a tua história. Meus amados, o texto fala que havia ali uma multidão, havia cegos, havia mancos, havia paralítico. Sabe o que eu vejo aqui? Havia gente limitada, gente quebrada, gente esperando ali algo acontecer, meus amados. Mas preste atenção aqui numa coisa: aquele tanque ali, ele representava, sabe o que? A esperança daquele povo. Uma esperança limitada. Por quê? Porque só acontecia quando o anjo descia e ia agitar a água. Então aquela bênção ali não era para todos, era só para o primeiro que chegasse. Quem chegasse primeiro era curado, quem chegasse depois continuava doente. E eu vendo assim esse texto, eu fiquei pensando: que sistema cruel, né? Quem chegava primeiro recebia a bênção, quem chegava depois ficava doente. E aí nada acontecia. Parece que Deus não responde. E aquele homem pensava: Deus responde todo mundo, menos eu. E às vezes eu fico pensando assim, as pessoas pensam assim, você pensa assim: Deus está respondendo todo mundo, a bênção está chegando para todo mundo, mas não está chegando para mim. Será por quê, Senhor? Será porque minha vez ela nunca chega? Deixa eu te falar uma coisa: quando a sua vez ela parece que não chega, Jesus, Ele vem até você. Jesus, Ele não esqueceu de você, meu amado, porque Ele é o teu Deus. Ele é o Deus das causas impossíveis. Então, no momento certo, a sua bênção vai chegar. No momento certo, Deus Ele vai te entregar a sua bênção. Mas eu te digo uma coisa: não saia do lugar da promessa. Não saia do lugar da bênção. Aqui que é o lugar da bênção. É aqui que Deus vai te entregar a tua bênção. Então não saia do propósito de Deus para a tua vida. Senão você vai ter que escalar tudo de novo, meus amados. É igual um copo, quando ele está cheio de água. Se ele quebrar, ele vai despedaçar, vai virar os cacos de vidro. Tu consegue colocar os cacos de novo? Não consegue. Então é assim a nossa trajetória com Deus. Deus Ele vai te enchendo, Deus Ele vai te voltando. Mas no momento que você cai, você tem que reconstruir tudo novamente. Meus amados, aqui era 38 anos. O texto fala 38 anos e aquele homem doente. Quantas coisas aconteceram nesses 38 anos? Gente casou, gente teve filho, crianças nasceram, as crianças ficaram adultas, e aquele homem no mesmo lugar, esperando. Aí eu te pergunto uma coisa: o que na sua vida está parado há anos? Faça uma reflexão nesse momento. O que está parado há anos? Será que é aquela faculdade que tu queria fazer? É o teu casamento? É a tua vida financeira? É a tua vida emocional? É a tua vida espiritual que está travada, estagnada? Mas Deus, Ele trouxe aqui nessa noite para te falar: sabe o quê? Hoje eu te tiro dessa paralisia. Hoje eu te levanto desse chão. O Senhor está te falando nessa noite que hoje Ele vai te levantar desse estado de paralisia que você está. É para se movimentar, igreja. É para agir, é para despertar. Hoje Deus te chama para o despertamento. E aí, o texto diz assim: Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, meu
Deus. Era muito tempo, meus amados. Sabe o que é isso? Deus, ele te vê. O texto fala, ele estava deitado há muito tempo. Olha para quem está do teu lado e fala aqui nessa noite: Deus, ele te vê. Eita glória, aleluia. Meus amados, ele vê a tua dor. Ele vê aquelas vezes que você chora ali no quarto escondido. Quando ninguém te vê, só ele te vê. É o nosso Deus, esse é o nosso Deus. As pessoas olham e dizem assim, ó: ah, tá tudo bem. Mas Deus, ele vê a tua alma sangrando. Deus, ele te vê no secreto, meus amados. E aí, quando Jesus chega para aquele homem, ele vai perguntar, sabe o quê? Queres ser curado? Aí você pensa nesse momento, mas que pergunta? Com certeza aquele homem queria ser curado, mas Jesus pergunta: querem ser curado? Parece assim uma pergunta estranha, né? Mas ele quer saber, sabe por quê? Jesus pergunta, porque tem gente que se acostuma com a dor. Tem gente que se acostuma a ser coitadinho, tem gente que se acostuma a ser vítima, se acomoda ali na cama da dor, na cama da depressão, no estado que está e não quer agir. Então Jesus, ele pergunta, e ele te pergunta nessa noite: você quer ser curado? Você quer viver de novo? Ou você já acostumou com esse sofrimento que você está? Meus amados, que palavra maravilhosa. A resposta daquele homem: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque. Sabe o que é isso aqui? É uma vida inteira esperando pelos outros. É uma vida inteira desse homem dependendo dos outros. Tem gente que vive assim. Sabe, se meu marido não mudar, se meu patrão não me ajudar, se alguém não me der a oportunidade, mas Deus está dizendo nessa noite, sabe o quê? Você não precisa de um tanque, você não precisa de um anjo, você precisa de Jesus Cristo. O Deus que faz o impossível acontecer na sua vida. Recebe essa palavra nessa noite, meus amados. Aí vem Jesus e diz, sabe o quê? Levanta-te. Olha só essa palavra, levanta-te. Esse é o comando espiritual dos céus para a tua vida. Levanta-te da dor, levanta-te da crise, levanta-te da tristeza, levanta-te da miséria, levanta do chão. Sabe o que Deus te fala? Toma a tua cama. Sabe o que é isso? Aquilo que te carregava até hoje, agora você vai carregar. Aquilo que te paralisava, agora vai ser testemunho, sabe aonde? Aqui na sua mão. E Deus fala, sabe o que? Anda, porque quem é curado, ele não fica parado. Quem é restaurado, ele não vive mais deitado na cama da dor, meus amados. Quem é liberto, ele começa a fazer o propósito de Deus, ele começa a fazer missão, ele começa a viver o chamado de Deus na tua vida. E Deus está falando contigo nessa noite. Levanta a sua mão e adora ao Senhor. Eu me levanto nessa noite, em nome de Jesus. Eita glória! Meus amados, o texto diz: e logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e começou a andar. Ele começou a andar. O milagre aconteceu na vida dele, meus amados. O milagre é imediato, meu irmão. A palavra de Deus, ela não espera. Não tem fila, não tem tanque, não tem burocracia. Quando o nosso Deus, ele quer abençoar, quando o nosso Deus, ele quer dar um milagre na tua vida. E Deus me manda te falar nessa noite: o que está travado na tua vida, eu destravo hoje, porque sou Deus de causas impossíveis. Quem crê nisso, glorifica o nome do Senhor, meus amados. E eu quero encerrar nessa noite dizendo: enquanto muitas pessoas estão olhando assim, ó, para o tanque, aquele homem, ele olhou, sabe para onde? Para Jesus. Ele não olhou para um lado, ele não olhou para o outro, ele não olhou para trás, ele não olhou para dificuldades. E quem olha para Jesus não se decepciona. Quem olha para Jesus vive um milagre. Vamos ficar em pé nessa noite? Deus, ele quer curar a tua dor.
Deus, Ele quer te levantar para viver uma nova história. E se você quer esse milagre de Deus, levanta, toma a tua cama e anda. Feche seus olhos nessa noite. Senhor Deus, estamos aqui nessa noite, Pai, crendo no teu milagre na nossa vida, crendo, Pai amado, que tu tira toda dor, que tu tira toda tristeza, e nós como igreja, nós vamos se levantar, nós vamos marchar, e nós vamos adorar. Às vezes, Pai, nós não entendemos o teu querer, nós não entendemos a tua vontade, mas, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Nós te colocamos no lugar da adoração, nós te colocamos no lugar da comunhão, porque quando nós te colocamos no lugar da bênção, a bênção vem sobre nossas vidas, e nós queremos ser servos teus, nós queremos ser obedientes à tua palavra. Nós não sabemos, Pai amado, como igreja, o que vai acontecer nas nossas vidas, mas nós somos um povo unido, nós somos um povo chamado por ti. E não há, Senhor, nada que vai nos entristecer, não será nada que irá nos abater, porque Tu és o Deus que conforta o nosso coração. E crê nisso, levante suas mãos aos céus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.